temos que estar muito conscientes de que a forma de nós nos comportarmos também é um processo de aprendizagem. Eu estou colocando o meu tácito para uma outra pessoa e ela está absorvendo este tácito. Então temos que ter muito cuidado, né, na hora que nós estamos trabalhando numa equipe, na hora que nós estamos com uma criança, na hora que nós estamos com as outras pessoas no processo interativo, porque elas estão aprendendo conosco nesse momento e sempre. Além disto, além desse compartilhamento de experiências, de observação, né, é bom pontuar que a linguagem nesse processo não tem grande papel de destaque, né? O grande papel, efetivamente, na socialização é postural, é comportamental. Usa-se bastante a socialização, sobretudo na empresa, voltando para a questão da empresa, nas relações do tipo mestre-aprendiz, né? Você coloca um funcionário, um colaborador, junto com outro colaborador que tenha um conhecimento maior para que o aprendiz procure absorver as ações, as emoções, né, e o conhecimento do seu mestre. O segundo processo é a questão da externalização. Neste momento é o que eu estou fazendo com vocês, no nosso processo de interação. Eu estou procurando externalizar os meus conhecimentos tácitos de gestão do conhecimento, né? Eu uso metáforas, uso analogias, uso modelos, uso filmes, descrevo o meu conhecimento com planilhas, com figuras, com regras. Eu externalizo. Nós estamos agora usando o quê? Imagens, né, onde vocês estão vendo a projeção de um conhecimento tácito, meu conhecimento tácito, que são colocadas nessas telas e que são transmitidas para vocês, né, via a videoconferência. Na externalização, é extremamente importante que eu tenha vários recursos de mídia, né? Que eu tenha um diálogo adequado. Na realidade, a externalização está muito calcada no diálogo, na conversa, e é a grande chave para a criação do conhecimento. Na realidade, a externalização é a forma como nós usamos tradicionalmente, que principalmente nas organizações, nas escolas, nos treinamentos, para transformar o conhecimento tácito em explícito. Mas nós temos outras formas. Eu estou vendo, acho que Ponta Grossa aqui na tela, e estou vendo as pessoas simplesmente olhando para a tela, vendo o que eu ouvindo, né? Vendo e ouvindo aquilo que eu estou falando. As pessoas não estão interagindo, elas não estão trocando conhecimento, elas estão absorvendo conhecimento. Então, na realidade, neste ponto, elas estão fazendo o nosso próximo processo, que é a internalização. Se elas estivessem trocando ideias entre si, se elas estivessem conversando, elas estariam fazendo combinação. Combinação é o momento onde o aluno pergunta ao professor. É o momento onde as pessoas perguntam o que fazer para outra e ela responde, né? Mas para que haja combinação, eu devo ter uma certa igualdade de conhecimento. Pelo menos eu tenho que ter um patamar mínimo de dados para aí eu fazer combinação.
Na combinação eu sistematizo conceitos, eu troco esses elementos via redes eletrônicas, via telefone, eu modifico as minhas ideias a respeito de alguma coisa. Alguns dos exemplos são exatamente esses que vocês têm aí na tela, os workshops entre empresas, os grupos de tarefa, a própria educação formal é um exemplo de combinação. Na realidade, a combinação é o que me permite criar o BA, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ele. Né? Já disse que não é o BA do gaúcho, mas é o BA dos dois japoneses. E por último, a internalização. É onde eu fecho efetivamente a criação do conhecimento. E eu posso internalizar conhecimento das mais variadas formas. Pela leitura, pelo estudo individual, pela reinterpretação daquilo que eu vejo, né? Vendo melhores práticas. Internalização é um processo individual. Socialização é coletivo. Externalização normalmente é individual. Combinação é coletivo. Internalização é individual. É o que a gente chama da espiral do conhecimento do Nonaki do Takeuchi. Internalização é aumento de conhecimento, é incorporação de novos conhecimentos tácitos aos conhecimentos tácitos que eu já possuo. E aí eu vou mudar os meus modelos mentais, eu vou criar novos modelos, vou adaptar os modelos que eu tenho a outras situações. E espera-se que ao final desse processo a gente tenha efetivamente a explicitação do conhecimento tácito para o explícito. Mas como é que eu gerencio esse capital intelectual que eu criei? Eu tenho algumas propostas para vocês. Vocês podem ler todos esses livros aqui e ao final vocês vão aprender ou vão saber como é que se faz geração do conhecimento. Né? Esses e outros mais. Vocês podem usar então na leitura o processo de internalização. Mas vamos falar um pouquinho aqui de como a gente gerencia isso, né? E de quais são as funções desse gerenciamento. Para gerenciar o capital intelectual, na realidade, a primeira coisa a ser feita é identificar modos de conversão do conhecimento. Né? Eu tenho que saber como é que eu converto o meu conhecimento organizacional. Qual é o processo que eu tenho na minha organização para fazer isto? Dentro do meu grupo de trabalho, como é que eu trabalho com a transformação do conhecimento tácito para o explícito? Eu tenho processos de criação do conhecimento efetivamente dentro do meu departamento? Eu tenho que identificar quais são as ações facilitadoras para criar esse conhecimento organizacional. Então hoje nós falamos de identificação desses modos, né, da socialização, da internalização, da externalização, da combinação. Mas eu tenho que saber identificar isso no meu ambiente, para só após eu compartilhar o conhecimento. Eu tenho que identificar quais são as atividades geradoras de competência organizacional. Essas são as bases para a gestão do conhecimento organizacional. Só que, para que exista gestão do conhecimento efetivamente, eu preciso ter algumas condições. Né? Eu preciso ter, por exemplo, apoio da alta gerência.
Eu não posso começar gestão do conhecimento sozinha, gestão do conhecimento organizacional, sozinha ou sozinho. Né? Eu preciso que exista a necessidade, que exista a vontade organizacional para que isso ocorra. Eu posso gerenciar o meu conhecimento sozinha, mas para gerenciar o conhecimento da organização, eu vou ter que ter esse apoio da alta gerência. Eu tenho que ter uma cultura organizacional voltada para o conhecimento. E aí vocês vão me dizer, mas nós estamos numa organização do conhecimento. Sim, a universidade, a empresa de modo geral, ela é uma organização do conhecimento. Só que nem sempre é uma organização da aprendizagem. Né? Isso nós vamos ver no decorrer dessas intervenções, o que é transformar a organização do conhecimento para uma organização da aprendizagem. Eu tenho que ter infraestrutura técnica e organizacional adequada. E para isso eu tenho que ter investimentos. Para que esse curso pudesse ocorrer, nós temos que ter toda uma estrutura de videoconferência, nós temos que ter pessoas que cuidem e que façam esse processo. Isso não é barato. Né? É claro que na empresa, na organização, no seu ambiente, você não vai precisar dessa infraestrutura que nós temos aqui, ou tanta infraestrutura, mas você vai precisar de alguns elementos básicos de estrutura organizacional.